Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te ensinar de uma forma muito fácil para você entender a causa genética de dor. E se você acompanhar comigo, você vai entender todo esse processo dentro do teu corpo, sem ficar preocupado com as letrinhas da genética. Vamos lá? Você se preocupa excessivamente com o futuro, com dinheiro ou com coisas assustadoras em geral? Uma pequena quantidade de estresse faz com que você se sinta muito estressado? Você se sente bem enquanto se exercita, mas depois se sente exausto, esgotado? Você fica facilmente agitado, nervoso ou chateado? Seu comportamento é errático e combativo quando estressado? Você organiza sua vida com muito cuidado, obedecendo às regras como alimentação cuidadosa e outros comportamentos disciplinados? Você se esforça para corrigir problemas assim que eles aparecem? Sente que você tem que usar meditação, oração, yoga ou outras atividades conscientes apenas para se manter equilibrado? Você é diligente em ser organizado até demais? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas acima, você pode ter um desequilíbrio genético na via do neurotransmissor da catecolamina, seu sistema de dopamina, noradrenalina, dopamina, adrenalina e noradrenalina. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a causa genética da dor e ansiedade, CONT e MAL e MTHFR. Eu aprendi a grande maioria do que eu sei sobre esse assunto com o Dr. Rostenberg. E ele até me deu autorização para trazer e traduzir o livro dele no Brasil. Os principais genes responsáveis por esse comportamento são chamados de MAO e CONT, M-A-O-C-O-M-T. Pessoas com MAO e CONT são predispostas a simplesmente ter muita adrenalina no corpo. Quando a gente nasce com SNPs serão os polimorfismos de CONT e MAO. Não se preocupa com esses termos CONT, MAO, SNP e polimorfismo, que ele não vai ser a fonte principal para você entender como é que isso funciona dentro de você. Então, quando nascemos com SNPs, com polimorfismo no MAO, no gene MAO e CONT, isso significa que as enzimas que esse gene produz estão desaceleradas em seu corpo ou no nosso. E as pesquisas atuais provaram que os SNPs ou polimorfismos de CONT e MAO retardam os processos químicos importantes. Você pode confirmar se você tem um problema, esse problema olhando seu teste genético e mandando para o mthfrsupport.com. Se você vê amarelo ou vermelho nessas categorias, significa que você tem a versão mais lenta. O relatório genético típico do mthfrsupport.com, mostrando SNPs de CONT e MAO, é esse que você está vendo na figura. Para os genes mostrados acima, vermelho ou verde, significa que eles estão mais lentos. Apenas um polimorfismo ou SNP precisa estar presente para impactar esses genes, embora muitas vezes haja vários SNPs ou vários polimorfismos para CONT em uma única pessoa. A desaceleração dessas enzimas afetará nossas vidas e nossos comportamentos, porque as catecolaminas, dopamina, noradrenalina e adrenalina são decompostas pelas enzimas CONT e MAO. Isso significa que um pequeno estressor pode nos deixar muito estressados. Acredite em mim, eu sei em primeira mão, porque como você também tem esses genes. E foi a busca por entender por que nos sentimos tão estressados que me levou a descobrir as raízes genéticas de nosso estado mental estressado. Eu e minha família somos muito reativos, estressados. E foi buscando estudar isso e hipermobilidade que cheguei ao Dr. Rostenberg. Desde o momento da nossa concepção, somos programados para responder ao estresse em nosso ambiente. É assim que sobrevivemos. Pessoas com MAO e CONT têm a habilidade única de produzir um excesso de adrenalina,
O corpo usa adrenalina para mudar os recursos durante o estresse, também conhecido como luta ou fuga. A adrenalina ajuda a aguçar nosso foco, libera energia armazenada, aumenta a pressão arterial e a força muscular. Na verdade, temos sorte de ter adrenalina. Todos nós já ouvimos sobre aquela mãe que, quando seu filho ficou preso sobre um veículo durante um acidente de carro, foi capaz de mover fisicamente o carro e salvar a criança. Esse é o poder da adrenalina. Qualquer coisa tão poderosa deve ser mantida sob controle rígido. Caso contrário, desenvolveremos outros problemas que podem prejudicar a nossa saúde. Alguns problemas comuns que resultam de muita adrenalina são insônia. Pessoas com poucas catecolaminas são narcolépticas. Desculpa, mais uma vez. Pessoas com poucas catecolaminas são narcolépticas. Podem adormecer em qualquer lugar. Aqueles com catecolaminas demais simplesmente não conseguem desligar a sua mente e ficam acordados por horas. Dor crônica. As fibras de dor tornam-se mais sensíveis na presença de adrenalina, levando a síndromes como fibromialgia e alodinia. Isso pode causar dor só de caminhar ao redor do quarteirão, lavar a louça ou rolar na cama. Pressão alta, a adrenalina aumenta a frequência e a força do coração. O excesso de adrenalina aumentará a pressão arterial. Pense nas veias salientes do lado da testa quando alguém está cheio de raiva. POTS e outros distúrbios simpáticos. Embora as causas desse problema possam ser complexas, cada uma delas envolve desequilíbrios dos hormônios do estresse, catecolaminas. Arritmia. O excesso de estresse colocado no coração geralmente esgota o coração de taurina, magnésio e óxido nítrico. Isso causa um efeito semelhante ao da epilepsia no coração. Isto é, a arritmia deve ser considerada uma convulsão e que deveria ser considerada uma convulsão do coração. Suor excessivo. A adrenalina ativa receptores da pele para causar suor. O excesso de adrenalina frequentemente causa um suor excessivo. Formigamento e dormência. O excesso de catecolamina, adrenalina, pode causar formigamento e dormência em ambos os lados do corpo, nas mãos e nos pés. Isso pode mimetizar a neuropatia, mas é apenas o efeito colateral do excesso de adrenalina no seu sistema nervoso. Má circulação. A adrenalina empurra sangue para longe do intestino e pode interromper o fluxo para as pontas dos dedos. Por exemplo, pessoas com o fenômeno de Renault têm tanta adrenalina que interrompe o fluxo de sangue completamente, deixando a pele branca e fria. Problemas de digestão. Como a adrenalina empurra o sangue para longe do intestino, pessoas com mal e Crohn podem sofrer da síndrome do intestino irritável, pois com menos sangue há menos oxigênio e não podemos digerir adequadamente nossa comida. As bactérias no intestino também usam adrenalina para crescer muito rapidamente. Toque, raiva, alterações de humor e ansiedade. O aumento da adrenalina ocorre às custas da perda da dopamina. Cada molécula de adrenalina é primeiro uma molécula de dopamina e, portanto, sempre que o corpo produz adrenalina ou noradrenalina em excesso, ele diminui a dopamina disponível. Alta adrenalina com baixo teor de dopamina não é bom e pode torná-lo mal-humorado e difícil de conviver com você. Tireoide baixa. A tirosina é usada para produzir a dopamina e a dopamina é usada para produzir a adrenalina. A tirosina também é usada para produzir o hormônio da tireoide. Portanto, quando estamos estressados, a função tiroidiana geralmente cai, pois há menos tirosina disponível para produzir T3 e T4. E tem mais coisas. Lembre-se que os nossos bens não são nosso destino. Mas lembre-se
de que não são apenas os nossos genes que nos levam a ter adrenalina elevada e a ansiedade associada a isso. A inflamação também é um ativador potente do sistema de luta e fuga. Em outras palavras, a inflamação, de qualquer tipo, irrita nosso corpo e dispara o alarme. E já que tantas coisas podem causar inflamação, alergias alimentares, má digestão, infecções crônicas, exaustão física, desequilíbrios de açúcar no sangue, é de se admirar que a ansiedade seja um grande problema em nossas vidas. Outros SNPs genéticos como MTHFR, MTR, MTRR, ACE, GAD, NOS e PEMT também nos predispõem à ansiedade e depressão. Cada um desses genes torna mais provável que fiquemos inflamados e tenhamos problemas para desintoxicar coisas como chumbo, mercúrio, aldeídos e produtos químicos. Ter muita inflamação e metais pesados estimulará constantemente nosso sistema simpático de luta e fuga, ativando nossas suprarrenais e pode levar a uma alta ansiedade. Um dos principais motivos pelos quais nos sentimos estressados e ansiosos é o ciclo de metilação não estar otimizado. Sem metilação ideal, nunca podemos ter desintoxicação ideal. E uma desintoxicação fraca predispõe-nos a ter muita inflamação. Em outras palavras, nossa metilação controla a nossa desintoxicação e nossa desintoxicação controla a nossa inflamação. É por isso que os sinais ambientais saudáveis e o gerenciamento adequado do estresse são tão importantes para aqueles de nós com polimorfismos no Conte e Mal. Vou repetir. Nossa metilação controla a nossa desintoxicação. E nossa desintoxicação controla nossa inflamação. Metilação, desintoxicação, inflamação. 4 maneiras de gerenciar seus genes, Mal e Conte. Acalmar a inflamação intestinal, evitando alérgenos alimentares e alimentos OGM, modificados geneticamente, alimentos processados. Pode ser necessário considerar ajudas digestivas, suplementos anti-inflamatórios e alimentos para ajudar a reduzir ainda mais a inflamação. 70% da inflamação vem do intestino. Exercite-se moderadamente, pois isso cria uma resposta calmante e relaxante no sistema nervoso. No entanto, deve-se evitar depois das 19 horas, pois aumenta a adrenalina. Pessoas com Mal e Conte terão dificuldade para dormir depois de um treino que termina às 20 ou 21 horas. Podemos fazer isso quando tínhamos 10 anos, mas quanto mais velhos ficamos, mais sensíveis e sobrecarregados nos tornamos. Durma de 8 a 9 horas. A maioria das pessoas precisa de no mínimo 7 horas. Frequentemente, as pessoas que estão se recuperando de uma doença aguda ou crônica precisam de mais de 8 a 9 horas de sono para otimizar sua cura e bem-estar. Tá na minha cabeça aqui ainda que eu preciso voltar, porque eu sempre me depato com isso. Podemos malhar depois das 20 ou 21, quando a gente era mais novo. Mas quanto mais velho a gente fica, mais sensível a gente fica. Mais sensível nos tornamos, porque a gente fica sobrecarregado. Isso vale para todas as outras coisas. Todas, sem exceção. Evite estresse desnecessário. Reserve um tempo para você mesmo. Aprenda a dizer não às situações estressantes e reserve um tempo para si mesmo. Diga não. Te estressa? Não. Recarregar as baterias não é egoísmo. Em vez disso, permita que você dê o seu melhor, o que o ajuda a ajudar os outros. Se estivermos doentes e cansados, que vantagem podemos representar para outra pessoa? Como os efeitos colaterais de muito estresse são muito prejudiciais,
as pessoas com mal e conte devem ter muito cuidado para controlar o estresse de maneira eficaz. Para controlar o estresse, devemos lembrar que o estresse vem de muitas formas, físicas, mentais e químicas. Para reduzir o estresse físico, eu sugiro que você trabalhe com um fisioterapeuta, um cinesiologista e um quiroprático, que possa avaliar com precisão seu corpo estrutural e manter suas articulações, músculos e nervos funcionando perfeitamente. Outras estratégias que podem melhorar o estresse físico são massagens, acupuntura, banhos de sal, Epsom, atividade física moderada e evitar ficar sentado por muito tempo e dormir pouco. O estresse mental é uma preocupação espiritual. Encontrar seu lugar no mundo e aprender a se desapegar e lidar com as mudanças e desafios da vida. Sem dúvida, aqueles de nós com genes conte mal têm mais dificuldades em deixar ir, porque a adrenalina simplesmente não permite que você faça isso. Seja forte e continue praticando, porque você realmente pode aprender a estar em paz. Seus genes e seu cérebro vão agradecer. O estresse químico pode ser evitado otimizando o seu ciclo de metilação, limpando seu intestino e promovendo uma desintoxicação saudável. Ajudar você a otimizar seus genes e sua vida, descobrindo o que seu corpo precisa, é o que significa ficar saudável. Embora o sucesso nessa jornada exija que as pessoas se comprometam a ficar bem, é impossível fazer isso sozinho. Para obter os melhores resultados, você precisa trabalhar com um profissional de saúde que entenda um pouco de genética, além de outros fatores importantes como açúcar no sangue, suprarrenais, tireoide, equilíbrio ácido-base, etc. Para realmente ter sucesso, você precisa de uma abordagem holística, completa. E lembre-se, seus genes não são seu destino. Pessoas com mal e conte são algumas das pessoas mais espertas e inteligentes que você já conheceu e eu já conheci. A razão é que esses polimorfismos aumentam a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina nos lobos frontais do cérebro. Se você for abençoado com mais dopamina e adrenalina, às vezes será capaz de focar como um laser. E geralmente será muito detalhista, com uma boa memória, desde que o sistema não esteja sobrecarregado. Mas, se o seu corpo fica super estressado com inflamação intestinal, alergias alimentares, exaustão física, muito exercício, deficiência de vitaminas e minerais, infecções crônicas, então você tem uma receita para ser uma bagunça de estresse. Mas não precisa ser assim. Visando as causas básicas de nossa ansiedade, excesso de adrenalina, podemos mudar o ambiente dentro do cérebro. Quando otimizamos nossa vida e o modo que interagimos, otimizamos nossos genes. E quando fazemos isso, tudo é possível. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que ele seja de grande aprendizagem para você, se você é um profissional de saúde, que seja de grande aprendizagem para você e para os seus pacientes, e que isso traga saúde, empoderamento, poder de você mesmo. Tome conta de você e seja feliz e saudável. Obrigado, até a próxima.